Olá pessoal, estamos aqui novamente para esse bate-papo de domingo, Universo Bipolar. É uma sequência de lives aí que eu estou fazendo já há um tempinho. O assunto é livre, serve para a gente poder aprofundar um pouco mais algumas coisas que acabam sendo muito perguntadas também nas caixinhas, mas é bem difícil de colocar tudo e às vezes explicar direito algumas questões mais delicadas ali pelas caixinhas. Então esse é um bom espaço para isso. Para quem não conseguiu assistir os outros, as lives, algumas delas, né? Outras eu acabei perdendo, mas algumas das lives estão no YouTube. Então tem um canal lá no YouTube, inclusive com aulas, entrevistas antigas, lives também da época do Facebook. Quem tiver interesse, então, acessa lá o canal no YouTube. Eu acho que é Dr. Diego Tavares Psiquiatra. Eu acho que é o mesmo nome aqui do Instagram. E aí lá vocês podem conferir os outros episódios desse universo bipolar e também alguns outros conteúdos. Eu vou abrir aqui, desativar os comentários aqui e vou pedir para vocês mandarem aqui por dentro, nesse canal de interrogação aqui, nesse símbolo aqui de interrogação, que aí eu consigo ver na ordem as perguntas que estão chegando. Então tá bom, então façam perguntas ali e preferencialmente não perguntas individuais sobre tratamento individual, porque isso acaba, além de ser antiético, é bem difícil a gente conseguir saber sobre o histórico e todas as questões, né? Bom, tem uma primeira pergunta aqui que é sobre o uso de estimulação magnética no transtorno bipolar, né? Para quem não sabe, eu realizei já 3 estudos controlados com o uso de estimulação magnética em portadores de transtorno bipolar. Então, praticamente todos os estudos que eu fiz até hoje, como coordenador, foram de estimulação magnética nesta população de bipolaridade. E eu brinco, né, que apesar disso eu não tenho nenhum paciente realizando estimulação magnética transcraniana atualmente, né? Por quê? Porque a evidência não é positiva. Então, até estive recentemente conversando com um ex-residente que trabalha com estimulação magnética no consultório dele. E aí ele falou, mas eu fiz e tal, e vi uma resposta e tal, né? Porque o que acontece? Muito dessas coisas, essas respostas podem ser respostas placebo, podem ser respostas transitórias, até porque a bipolaridade é um quadro dinâmico que muda de uma semana para outra, né? Então a melhor forma de nós sabermos se um tratamento realmente é eficaz e que vai manter o efeito por um longo período é por meio dos estudos controlados, porque daí a gente vai ver que de fato aquele grupo que recebeu a intervenção melhorou e o grupo que não recebeu a intervenção não melhorou. É só isso que pode acontecer para me fazer acreditar num determinado tratamento, né? Isso vale também para canabidiol, para vitaminas, porque as pessoas podem utilizar tratamentos, sentirem melhoras, mas essas melhoras podem vir de outros fatores. E a gente tem que lembrar que a gente não pode fazer indicação de tratamentos que a gente não tem uma comprovação real, porque isso envolve custos, gastos do indivíduo e até o conhecimento de efeitos colaterais que podem passar despercebidos, né? E a gente brinca que vitaminas e compostos, se eles entram dentro do organismo, inclusive estimulação magnética, eles podem ter riscos, né? No caso da estimulação magnética, o maior risco dela sempre foi a crise convulsiva, apesar de que
evento de crise convulsiva é muito raro, porque os parâmetros hoje em dia estão muito bem estabelecidos e as clínicas elas não ultrapassam esses parâmetros. Então, a pessoa não é muito baixo o risco sobre isso. No transtorno depressivo maior, na depressão do transtorno depressivo, a estimulação magnética ela tem evidência comparada com o placebo positiva e não indiscutível, né? É um tratamento realmente possível para quem tem depressão clássica. Claro que inferior aos remédios, claro que inferior à eletroconvulsoterapia. Então é um tratamento que tem ali um papel em casos também específicos. Não é correto que a pessoa indique esse tipo de tratamento para alguém que não recebeu os tratamentos de primeira linha. Já aconteceu, inclusive, comigo, na época que eu ainda recebia pessoas que tinham só depressão clássica, de a pessoa estar utilizando uma dose baixa de antidepressivo e já ter relatado para mim que gastou já R$ 12.000 com estimulação magnética e não estava tendo resposta. Eu falei, mas que estranho, por que essa dose está baixa? Não, essa foi a dose que foi tentada. E aí, como eu não respondi ao antidepressivo, foi sugerido a estimulação magnética. E aí, a hora que a gente aumenta a dose do antidepressivo, a pessoa entra em remissão. Então, isso é uma coisa muito complicada e não deve acontecer, porque isso não é correto, né? Esse tipo de coisa. A gente tem que utilizar os tratamentos e todos esses tratamentos de intervenção, né? Cetamina, eletroconvulsoterapia, a eletroconvulsoterapia não, porque é muito difícil acontecer isso que eu vou falar agora, mas a estimulação magnética, estimulação elétrica, tem que ter muita cautela sobre os vieses que existem por trás desse tipo de procedimento, né? Assim, os interesses que existem mercadológicos, né, financeiros por trás de indicar algum tipo de procedimento que não tem um nível de evidência tão elevado quanto outros, por exemplo. Então é importante ter acesso ao conhecimento para não cair nesse tipo de questão. Então, assim, o primeiro estudo, em 2015, que fiz, ele mostrou, de fato, a eficácia da estimulação magnética no transtorno bipolar, na depressão do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, mas não era a mesma máquina de estimulação magnética que nós temos hoje no Brasil. Porque além de existir várias máquinas de estimulação magnética, com as bobinas diferentes para fazer a onda magnética chegar até o cérebro, existem padrões de pulsos diferentes dessas máquinas. Então, a estimulação magnética não é uma mesma coisa. E neste caso em específico, foi utilizado uma bobina, um aparelho, que é um aparelho de estimulação magnética profundo. Então, ele conseguia jogar a onda magnética em áreas profundas do cérebro. Esse estudo foi positivo. Já nos aparelhos de estimulação magnética superficial, que são todos os que nós temos no Brasil hoje, não existe máquina. Essa máquina veio de Israel, ela voltou para Israel, lá que eles produziram, eles criaram esses aparelhos. E no Brasil não tem essa máquina, ela envolve custos, enfim, tem várias questões aí por trás disso. Mas esse foi positivo, mas nos outros estudos, no Brasil e em outros estudos, claro, do mundo, a estimulação magnética, ela aparece como positiva na depressão bipolar, mas daí em amostras misturadas com pacientes portadores de depressão clássica. E a grande crítica a isso é o fato desses pacientes com depressão clássica responderem à estimulação magnética, e aí o estudo como um todo dá positivo, e a gente sabe que a depressão unipolar e bipolar são coisas completamente diferentes. Então, isso é um problema muito grave desses estudos que utilizaram isso. Atualmente, nós estamos fazendo o primeiro, até o nosso conhecimento, pelo menos publicado, o primeiro estudo de estimulação magnética na depressão do transtorno bipolar, tipo 1. Por que tipo 1? Por que vocês não estão fazendo um tipo 2? Porque isso tem que seguir, toda vez que tem uma doença, a gente tem que começar uma intervenção nova por aquela forma mais prototípica, mais clássica, para depois abrir para as outras formas. Então, infelizmente, esse estudo está sendo feito em população com transtorno bipolar tipo 1.
E aí a gente vai ver, comparado com um placebo, né? Placebo é o quê? É uma máquina que é igualzinha, que ela faz o mesmo barulho, mas ela não joga a onda magnética. E aí a pessoa não sabe o que ela está recebendo, nem nós sabemos. E aí a gente vai ver depois, ao final, o que aconteceu. Então, aparentemente, então, até o momento, a gente não pode dizer que estimulação magnética é uma possibilidade. Embora a gente saiba que existem pessoas oferecendo isso, né? Bom, vamos ver aqui outras perguntinhas que tem aqui, né? Uma pessoa está perguntando aqui sobre o uso de álcool, né, em pessoas que fazem uso de medicamentos psiquiátricos. Eu acho que vale a pena responder sobre essa pergunta porque ela é muito recorrente e ela é muito importante, porque uma coisa que eu acho que nunca pode acontecer é a pessoa deixar de tomar os remédios porque vai beber, porque às vezes acontece muito isso. A pessoa fica, às vezes, quinta, sexta, sábado e domingo, né, sem tomar os remédios porque ela vai beber de qualquer forma. Isso não pode acontecer, porque ela tem que informar, né, quem está tratando ela enfim, ou que ela não consegue ficar sem beber, aí seria uma dependência, ou que ela está fazendo essa escolha e que alternativa poderia ser feita, quais medicamentos poderiam ser utilizados para pelo menos permitir algum tipo de uso, enfim, de qualquer forma, a resposta sempre sobre álcool, droga, álcool, né? Fala sobre álcool e o uso de medicamentos primeira coisa é se a pessoa estiver em crise, né? Se ela estiver instável, independentemente dos remédios, não é o momento para fazer uso de álcool, porque aquele remédio, aquela substância, né, aquela droga, o álcool, ela é uma substância química. Então ela interfere com a forma como o cérebro funciona. Claro que, e óbvio que o efeito químico do álcool é justamente esse, né? Em áreas de humor, em áreas de impulsos, em áreas de pensamento, enfim, o cérebro como um todo, claro, como um todo, sim, é uma substância que banha o cérebro como um todo. Então, se a pessoa estiver instável, não é definitivamente o momento para que ela faça uso, nenhum uso. Por quê? Ela está certamente contribuindo para dificultar a estabilização, né? Mesmo que, mas é só um pouquinho, para eu relaxar numa sexta-noite, eu entendo, mas esse tipo de barganha não seria feito se a pessoa estivesse fazendo um outro tratamento grave, uma infecção grave, um câncer, uma outra doença reumatológica, uma doença neurológica. A pessoa ficaria mais receosa, mas quando é um tratamento de quadro mental, as próprias pessoas acabam minimizando a complexidade dessas coisas e achando que tudo bem, né? Então esse é um ponto importante, até porque o álcool pode intensificar os sintomas depressivos, intensificar sintomas ansiosos, intensificar sintomas hipomaníacos. A gente não sabe o que vai acontecer, estados mistos. Pode, apesar de inicialmente ele ser um euforizante, à medida que a dose é um pouco maior, ele é um depressor. Mas mesmo ele ajudando a pessoa a dormir, a qualidade desse sono é sempre alterada. Eu lembro de um paciente que eu recebi que estava utilizando, que era o que ele tinha naquele momento, né? Foi a solução que ele encontrou, mas estava utilizando grande quantidade de álcool para conseguir dormir de noite. Essa foi a estratégia que ele estava encontrando. E ele dormia, claro, mas a qualidade do sono era muito, muito ruim, porque é uma substância que interfere com o cérebro, né? E sem contar os outros sintomas, claro. Então, esse é um primeiro ponto muito importante sobre o uso de álcool. Então, isso já elimina praticamente 100% das pessoas que estão fazendo essa pergunta aqui, porque dificilmente as pessoas que ficam na rede social buscando, né, estão bem. As pessoas que normalmente estão aqui, elas estão mal. E elas estão em crise, né? É um momento de maior vulnerabilidade.
Então, isso já traz uma luz sobre essa resposta, né? Em relação aos medicamentos, o que é realmente muito, muito perigoso é o uso de sedativos junto com álcool, porque ele pode intensificar esse efeito sedativo e de uma forma que a gente não tem mensuração. Pode ser pouco, pode ser muito, muito, muito. Então, não existe mensuração. Então, é realmente muito perigoso. Todo mundo já ouviu falar sobre o risco de usar calmantes tarja preta com álcool, correndo o risco da pessoa ter parada de respirar durante o sono. E por conta dessa interação. Então, os remédios tarja preta, mas não só eles, os remédios sedativos como um todo. Então, o Zolpidem também, quetiapina também, né, o Zine, que é o Zine, né, o Neuleptil, alguns antidepressivos sedativos, como mirtazapina, até assim outras coisas sedativas, né, não é adequado, como melatonina, isso pode ter uma interação sedativa, trazodona. Então, esses realmente são muito delicados. Quando a gente vai pegar sobre questões como ácido valproico e álcool, a maior parte das questões com remédios, de forma geral, é que eles passam pelo fígado, assim como o álcool. Então, vai haver um prejuízo na metabolização dos fármacos, mas não um risco tão grande quanto aconteceria com os remédios sedativos. Acho que é isso. Vamos ver aqui outras perguntas. Essa é interessante, eu acho que vale a pena, né? É normal ficar sem crises por um tempo, mesmo sem medicamento? Pode acontecer, pode acontecer. E eu diria que isso é um grande problema dessa doença. Essa é uma doença que ela é muito camaleônica. Ela tem, assim, eu estava brincando outro dia com os residentes lá no ambulatório, né? É interessante como dentro da doença bipolar você pode ter duas pessoas com comportamentos diametralmente opostos, que você jamais, se não tivesse o conhecimento, atribuiria que existia uma relação entre essas duas pessoas. Por exemplo, pessoas que têm um comportamento hiperreligioso, fervoroso dentro de igreja, em comparação com pessoas com comportamento hipersexualizado, prostituição e uso de drogas. E aí você olha esses dois comportamentos, você diz, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas em se tratando de pessoas diagnosticadas com transtorno bipolar, elas estão dentro de uma mesma possibilidade, com sintomas ali de aumento de impulsividade, e como um todo, né? Os sintomas sempre vêm junto. E aí isso é interessante pensar como pode ter apresentações clínicas tão distintas, né? E tão diferentes, opostas, mas que estão dentro de um mesmo diagnóstico. E aí, quando a gente vai comentar então sobre essa questão que você perguntou, isso acaba, assim, no caso do transtorno bipolar tipo 1, é muito comum, não diria que é muito comum, é possível, eu vou dizer que é possível, porque o muito comum não é algo que foi avaliado por estudos, né? Então, para dizer que é muito comum, mas é possível, e eu já presenciei histórias assim, de pessoas que tiveram de fato uma primeira crise de mania muito exuberante, muito típica, muito clássica, o diagnóstico não deixa dúvida, e que foi avaliada no primeiro momento, foi medicada no primeiro momento, e por falha na psicoeducação dos profissionais ou até por abandono de tratamento da própria pessoa, ficam às vezes 5 anos sem tratamento e aí de fato recaem numa próxima crise de mania com nova internação, com sintomas psicóticos e com aquelas consequências e prejuízos que vocês já conhecem. E fato é que, à medida que novas crises acontecem, a doença ela vai ficando mais
ela acorda mais facilmente. Então, isso tem dados de que existe essa possibilidade de uma hibernação dos sintomas durante um período longo no transtorno bipolar tipo 1, isso. Até porque tem pouca coisa de estudos mais aprofundados até o momento sobre a bipolaridade tipo 2, assim, desta maneira, né? E aí, então, existe essa possibilidade, sim, de alguns indivíduos terem isso. E isso é muito complicado, porque normalmente o que acontece é que essa segunda crise ela é mais grave do que a primeira, e as próximas crises, em seguida, elas já não passam a ter esse espaço tão grande. Elas já começam a ter uma instabilidade muito perto, cada vez mais perto uma da outra. E isso é uma questão que daí, mesmo que não haja tratamento daí em diante, a partir dessa segunda crise, a pessoa ela vai ter que tratar, porque a doença vai mostrar que ela está ali e que ela não vai parar de ter episódios se não receber o equilíbrio dos estabilizadores. Então isso sim, isso pode acontecer no transtorno bipolar tipo 1 e deve ser sempre orientado às pessoas já na primeira crise, né? Embora a gente perceba que existe um preconceito familiar muito grande, porque uma negação muitas vezes, né? A pessoa tem ali aquela primeira crise, aquilo acaba com a vida da pessoa, ela tem comportamentos muito graves e prejudiciais, mas existe sempre aquele preconceito familiar do tipo, pelo amor de Deus, fala pra gente que isso foi só um surto e que acabou, vai ficar tudo bem a partir de agora, agora ele vai seguir um caminho certo, vai fazer exercícios, vai buscar espiritualidade e que não vai acontecer mais nada, né? Até porque muitas vezes, por desconhecimento, existe na família um preconceito, né, e um estigma do tipo assim, se ele teve isso, a nossa família é uma família problemática, né? E não vamos mostrar isso para ninguém e não vamos tocar nesse assunto e não vamos deixar que ninguém saiba sobre isso, porque a gente não quer que as pessoas achem que a nossa família tem doença mental. Então existe muito essa questão associada a esse tipo de diagnóstico. E especialmente em cidades pequenas, no interior do país, onde fica tudo muito exposto, né? Então, assim, a cidade inteira muitas vezes fica sabendo. Então, as famílias elas acabam tendo, por desconhecimento, essa atitude de negação e isso é muito ruim, porque isso leva a um maior atraso ainda sobre o tratamento daquela pessoa, né? E aí você vai expondo mais ainda aquela pessoa a isso, né? Gente, quem trabalha com isso, a gente sabe que quando a gente faz anamnese e você vai perguntar sobre história de comportamentos alterados, psicose, delírios e suicídio na família, está sempre muito presente, especialmente na família de portadores de transtorno bipolar tipo 1. E isso está presente, mas está presente de uma forma sempre obscura. Você sabe que teve, mas você não sabe quem, como é que foi. Sempre tem uma história meio... mas parece que brigou e terminou com um casamento, então teve motivo, o que não tem nada a ver, porque essa história de teve motivo não teve motivo, na verdade tem predisposição e o gatilho existe, mas você não vai ter um quadro só porque teve um problema ambiental,
né? Ninguém vai ter um quadro psicótico ou um quadro maníaco, psicótico ou não, somente porque o pai não sei o que, ou a mãe não sei o que. Isso são gatilhos, mas assim, a questão ela envolve essa predisposição interna. Isso é muito importante deixar claro para os familiares, porque isso vai ajudar a tirar o estigma. Gente, ninguém tem culpa. Isso aí é um traço cerebral hereditário que vem e ponto. E vamos resolver. Não vamos ficar com essa história de a gente é pior do que as outras famílias por conta disso. Até porque toda família tem várias coisas, né? Então não existe isso, essa comparação. Vamos para mais uma aqui, vamos ver. Uma pergunta que possa... É possível continuar com a medicação durante a gravidez? Ou uma pessoa com transtorno bipolar não pode engravidar nunca? Olha, alguns medicamentos, eles são sabidamente não recomendados durante a gravidez. Especialmente nos primeiros 3 meses, né? Nas primeiras 12 semanas de gestação, porque eles podem interferir com a formação do feto. Então, o ácido valproico, carbamazepina, topiramato e o lítio, com ressalvas aí, o lítio, porque cada vez mais o lítio ele tem se mostrado que existe um risco de malformação, mas esse risco ele é extremamente baixo. Então, em casos muito selecionados e muito graves, o uso ele poderia ser discutido, porque pensa, um risco de 1 para cada 10.000 gestações é um risco assim que, em um caso muito grave, você tem que lembrar que uma paciente em mania, a mania aumenta em muito mais vezes do que este remédio o risco de abortamento. Isso é uma coisa interessante, porque pouco se ouve falar que os estados, os episódios afetivos, eles podem levar a complicações para o bebê. A gente escuta muito falar sobre o medicamento não pode e tal, o medicamento é perigoso, mas a gente não escuta tanto falar sobre o quanto, por exemplo, os episódios, tanto de depressão quanto de mania e os episódios mistos, eles levam a quê? Eles levam a diminuição do tamanho do feto, da criança, que é chamado de restrição de crescimento intrauterino. Ele leva a sangramentos, aumenta a incidência de sangramentos no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, e o sangramento ele pode levar a perda. Ele pode também levar a complicações como morte, perda sem motivo intrauterina. Então, é muito importante lembrar que o quadro maltratado, ele também tem riscos muito grandes sobre o bebê. Por quê? Porque essas doenças, elas são do organismo como um todo. Foi-se o tempo de achar que uma pessoa que tem depressão é uma coisa do pensamento dela. Então, é só no pensamento. Então, não afeta a pressão arterial, não afeta a imunidade, não afeta a tendência para emagrecer ou engordar, não afeta a energia do corpo físico, não afeta a pele, o cabelo, o intestino, o coração, os hormônios. Então a gente hoje sabe que transtorno de humor, de forma geral, eles têm repercussões no organismo como um todo. E a gestação acaba sofrendo, sim, o impacto também dos sintomas, dos estados comportamentais
durante a gestação. Então, nós não devemos deixar uma pessoa com transtorno bipolar sem medicamento. Não devemos. Primeiro por isso, porque você vai ter um impacto sobre o desfecho da gestação, podendo inclusive ter abortamentos, abortamentos que é quando é precoce, né? E perdas mesmo mais adiante, sangramentos e restrição do crescimento do feto e trabalho de parto prematuro. Eu estava lembrando que eu estava esquecendo de um, que é nascer precocemente, prematuridade. Então, veja, isso é muito delicado e até iatrogênico. Iatrogênico é um termo para dizer que é um erro médico, você deixar a pessoa sem medicamentos durante a gestação. E permitir que o paciente aceite obstetras que não entendam sobre os medicamentos, que essa é uma das grandes... Hoje em dia não tanto, mas antes, eu digo, dos adventos das redes sociais, a gente lidava muito com impasses no consultório, onde o profissional que ia fazer o trabalho ia lidar com o parto, ficava colocando bobagens na cabeça do paciente. Do tipo, você não pode tomar remédio nenhum, o seu bebê vai nascer com problemas, o parto vai ser complicado por conta disso, não aceito, e infelizmente isso por desconhecimento, porque a gente, claro, não vai utilizar aquilo que é proibido, mas a gente vai utilizar aquilo que é já avaliado, porque a gente tem dados do mundo todo sobre isso, e tem o sofrimento daquela nossa paciente ali, né? Porque, infelizmente, o obstetra e o pediatra, eles pensam no bebê em primeiro lugar. É assim que eles pensam, mas a gente sabe hoje em dia que, na realidade, é muito importante que a mãe esteja estável durante toda a gestação, até porque aquela mãe que não está estável durante a gestação tem um risco 4 vezes maior de ter alteração de humor no pós-parto. Então, a gestação é um momento de preparação total. Tem que deixar tudo, nós temos 9 meses para deixar tudo bem, porque depois, se não estiver tudo bem, a hora que tiver a alteração abrupta hormonal, que acontece com o parto, né, com a saída da placenta, aí a gente vai ter problemas maiores. Então, esse é um momento de muita preparação, de muita cautela, de muita estabilização. E sim, os remédios adequados eles vão ter que ser utilizados para isso. E especialmente nas mulheres que têm tendências para episódios depressivos, porque eles tendem a ser muito mais prevalentes no pós-parto. Mas não somente eles, temos que lembrar também de estados mistos no pós-parto e de até hipomanias, mistas ou não, e até manias também, claro que num risco menor, no pós-parto. Então, todo mundo já ouviu falar de psicose puerperal. Psicose é delírios e alucinações. A maior parte das psicoses puerperais são episódios maníacos psicóticos. Ou seja, é um quadro em que a pessoa não está só psicótica, mas ela está sem conseguir dormir absolutamente nada, ela está enraivecida e agressiva com qualquer um que chegar perto dela, e ela pode ter até delírios e alucinações, e o risco de matar o bebê é muito alto, porque uma pessoa delirante ela fica fora de si. Ela pode escutar vozes que dizem coisas absurdas, do tipo, jogue seu bebê pela janela, mate o seu bebê é o demônio, ele vai trazer o mal para dentro da sua casa, enfim, coisas muito tristes que a gente sabe que existe e que são muito perigosas, que são muito delicadas de acontecer em pessoas que têm o transtorno bipolar. Então, e isso os obstetras não vão tratar. Na hora que a bomba explodir, somos nós que vamos ter que
lidar com tudo isso. Então, eu acho que quem está aqui tem que ouvir isso. E quem é essa pessoa que está fazendo seu pré-natal? Quanto ela conhece do estado mental? Porque o estado mental é muito importante. É tão importante quanto qualquer outra doença e tão importante quanto o bebê, né? E aí eu sempre discuto com as minhas pacientes a questão do tipo de parto. Preferencialmente, o parto cesáreo é o mais indicado. Mas porque a mulher tem o direito? Nananana. Tem. Mas nós temos que proteger a mulher. E a gente sabe que o trabalho de parto natural, ele pode ser maravilhosamente bem, em torno de 2 a 3 horas, mas ele pode durar 12 horas, 15 horas, 16 horas, com dor, com desidratação, com privação do sono, se isso for de noite. E isso não pode acontecer, em hipótese nenhuma, porque você está colocando a pessoa sob risco. Então, nessa hora é a hora que a gente tem que se despir de qualquer tipo de fantasia, de idealização, que meu parto vai ser maravilhoso, todo rosa, todo com uma música maravilhosa. Quem já teve parto, já acompanhou o parto, sabe que não é bem assim, né? Isso é tudo muito idealizado e que, na realidade, a mãe tem que ser tratada em primeiro lugar. O bem-estar dela em primeiro lugar. O bebê, claro, a saúde do bebê sim, mas a saúde mental da mãe tem que ser levada em conta sim. Então, em relação à via de parto, e em relação à amamentação no pós-parto, né? Porque a gente sabe que a amamentação tem várias questões associadas a alguns medicamentos, alguns são seguros, outros não são, mas esse não é o maior problema. O maior problema acaba sendo a questão do estresse que é a amamentação. Na Globo, na novela da Globo, é sempre muito lindo, sempre muito maravilhoso. O bebê sempre suga com uma tranquilidade muito grande, depois ele fica dormindo por 5 horas e a mulher fica lá tomando seu banho, ouvindo uma música, se divertindo. Não é essa a realidade, né? A pega, ela não é tão simples em todas as mulheres. Ela causa dor, causa fissuras, causa estresses, causa cobrança, porque fica todo mundo ali em cima, não tá pegando, e agora? E por que não tá pegando? Tem que pegar, tem que dar certo, você não tá conseguindo, o que você tá fazendo de errado? Então existe uma cobrança muito grande de desempenho, de estresse, e o estresse ele inibe a produção do leite, aí que o leite não vem mesmo. Enfim, então a gente tem que sempre que pensar, claro, que se aquilo fluir com muita tranquilidade, ótimo, maravilha, muito bom. Mas se aquilo não fluir com tranquilidade, tem que ser orientado, vocês psicólogos, psiquiatras que estiverem por aqui, familiares, tem que ser orientado, a própria pessoa tem que ser orientada que não. Né? O bem-estar principal tem que ficar materno. E aí tem que se despedir de todo esse preconceito de eu não consegui amamentar, eu não sou uma mãe boa, eu não dei o leite, todo mundo diz que o leite tem que ser dado e tal. Então assim, não é isso, não é bem assim. E se não fluiu de uma forma satisfatória, tá tudo bem. Tá tudo bem e dá para dar fórmula sim, e a criança crescer sim, e ser feliz sim, e ficar tudo bem sim, a inteligência, a imunidade, isso tem como. Então, claro que se correr tudo bem, é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu brinco que foi como aconteceu aqui em casa, né? A pediatra, uma das pediatras de pronto-socorro, que nós, naquele momento de desespero, você não sabe a quem recorrer, porque todas as pessoas desaparecem da sua vida quando as coisas não estão dando certo. E aí você busca muitas vezes os serviços de emergência, de pronto-socorro, não tá pegando, não tá dando certo tudo. E aí a gente escuta, né? Mas vocês têm que conseguir, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que tem que dar certo e tem que conseguir. Aí eu
falei para uma pediatra numa situação dessas que a gente passou, eu falei, não, mas espera aí, não tá certo isso. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria não está na minha casa às 4 da manhã. Ninguém mandou ninguém lá para ajudar às 4 da manhã. Tá todo mundo na sua casa dormindo e vivendo a sua vida. Então, não. Vamos parar a movimentação aqui. Porque não tá dando certo, não tá fluindo. Entendeu? E tá gerando um estresse muito grande. Então, aquilo que está no livro é uma coisa, aquilo que é a prática do dia a dia é outra. Então, a gente tem que também ser um pouco menos ditatorial com as mães, com as puérperas, né, com as lactantes, em relação a essa ditadura do aleitamento materno. Tá? Então, se alguém disser para vocês que não, você é obrigada a amamentar e você tem que conseguir, todas as mulheres consigam, você saia imediatamente de perto desse profissional, porque ele não está sendo empático com você e não está conseguindo entender que a sua saúde mental ela é mais importante do que qualquer coisa. E em relação à amamentação de noite, isso não pode acontecer, tá? Em quem tem transtorno bipolar. Porque não claramente esse não é o momento de forma nenhuma para que a mãe fique acordada de madrugada. Mas ela está amamentando, ela está ajudando o bebê, e aí o bebê vai ter menos doenças psiquiátricas no futuro. Pelo contrário, você aumenta a chance de crises quando tem privação, especialmente no pós-parto. A mãe tendo crises, mesmo que sejam crises assim, depressivas, mais leves, ela tem um contato pior com o bebê, e essa falta de contato afetivo com o bebê, essa sim, tem um impacto muito maior na evolução e no risco do bebê ter novos episódios no futuro. A gente tem que imaginar que a criança, nos seus primeiros 100 dias, é como se fosse uma planta que foi dada pra gente, que é uma planta muito frágil. Quando ela chega pra gente, ela é toda cheia de folhas, E à medida que vai passando os dias, se a mãe e o bebê não têm um bom vínculo, essas folhas começam a cair. Então, essa é a relação genética entre o cuidado materno nos primeiros 100 dias do bebê e o risco de doenças psiquiátricas no futuro. Por quê? Porque se o cuidado materno, se a mãe não está bem nesses primeiros 100 dias, claro que até mais do que isso, mas esse é o primeiro momento mais decisivo. Se a mãe não está bem, o bebê também não fica bem. Porque ele e a mãe, eles são praticamente um só durante a gestação e eles ainda continuam sendo praticamente um só nesses primeiros 100 dias. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de esterogestação. Porque quando o bebê sai de dentro da mãe, ele ainda não... Ele precisa desses 100 dias para entender que ele e a mãe não são um só mais. Então, por isso que ele quer ficar grudado o tempo todo, por isso que ele quer ficar olhando para a mãe o tempo todo, por isso que ele quer ficar em contato o tempo todo, e ele precisa do leite ainda da mãe nesse período. E aí, o que acontece é que quando não acontece uma boa vinculação por a mãe estar mal, o bebê ele fica confuso e ele tem um impacto químico inflamatório também em virtude disso. Por quê? Porque ele olha e ele vê uma mãe que não olha. E aí ele vê uma mãe que não olha, ele diz: alguma coisa está errada. Porque não tem verbal. Esses primeiros, uma grande parcela da vida da criança até ela aprender a falar e se comunicar, é só o que ela está enxergando e sentindo. Então, se a mãe sacode a criança, se a mãe joga a criança com raiva, se a mãe grita, não, ele não está nem entendendo. Ele não está nem entendendo. Se a mãe fica chorando em cima do bebê, ele está entendendo tudo. De uma forma primitiva, mas ele está entendendo. Então, esse é um momento muito delicado, né? E as pessoas não levam isso em consideração.
E aí o que vai acontecer? Essa planta que tinha todas essas folhas que são as conexões nervosas originais, que nós temos muitas e muitas, e que elas vão sofrer uma poda já, né? A natureza ela faz um primeiro corte desses neurônios, porque ele precisa que cresça mais um pouco, né? Isso está previsto, mas quando a gente não tem esse suporte emocional e ocorre esses insultos emocionais e que vão se repercutir em coisas inflamatórias no bebê, é quando a gente vai ter lá na frente uma árvore que perdeu mais folhas ali no começo. Vocês entendem? Então, porque não é que vai apresentar uma doença claramente já ali na infância. Muitas vezes sim, claro. Um espectro autista, TDAH, distúrbio de aprendizagem, distúrbio de fala, distúrbio de movimentação, enfim, pode ter quadros sim que são de apresentação muito precoce. Mas, muitas vezes, isso vai dando-se conta, né? O cérebro ele vai conseguindo dar conta de funcionar até mais ou menos a adolescência, e aí ele começa a ter alterações mais evidentes, porque ele traz uma árvore, né, neuronal mais frágil, por conta dessa relação que existe entre a mãe, o ambiente externo e a criança, né? Então, achei importante me delongar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso é muito interessante, né? E muito importante. Então, tem que fazer tratamento, sim, na gestação. Tem que fazer psicoterapia, sim, na gestação. A família tem que ser psicoeducada como um todo, né? Não tem essa historinha de que o pai precisa dormir, a mãe, a avó não vai poder porque trabalha, assim. Por isso que tudo tem que ser muito planejado. Tem que ser tudo muito planejado, porque você não pode largar a mulher sozinha ali e deixar ela viver tudo isso e ficar sem dormir e ter problemas com o aleitamento e pressão. Mas você tá aí, você não trabalha, eu trabalho, você não tem que... você não tem nada para fazer. É só cuidar do bebê. Não é só cuidar do bebê. É muito complicado, tem muitos desafios e essa família ela tem que ser toda, ela tem que estar pronta para ajudar. Eu sei que isso não é muitas vezes o que é possível. Eu sei que muitas pessoas vão ter que levar isso de forma independente. E aí é onde, se possível, antes, né, de ter o filho, pensar sobre tudo isso, né? Então, essa pergunta que fizeram, né? Uma pessoa com transtorno bipolar pode engravidar? Pode. Mas tudo isso tem que ser muito conversado. Muito conversado. Porque são muitos desafios. Mas eu quero muito, muito ter um filho, é o meu sonho. Eu super apoio a pessoa que quer muito, 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 muito ter um filho. Porque é um sonho da pessoa. Quem sou eu para falar, não, você não pode ter porque você não vai conseguir amamentar, porque dá trabalho, porque você não vai conseguir, porque tem que dormir, você não vai conseguir, e aí seu filho ainda tem a genética, então ele pode ter o transtorno, então olha que perigo e tal. Não é assim. Até porque a gente sabe que não é determinante. Ter uma genética não é determinante para ter uma doença. É uma predisposição. E outra, as pessoas que estão aqui hoje assistindo isso e que têm transtorno bipolar, eu diria que 100% não tiveram a proteção adequada dos seus pais lá na infância. O acesso à informação que nós temos hoje é muito maior. Então, eu costumo brincar, tem até uma postagem na página bem lá para trás, se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena buscar. A foto é uma caixa escrito perigo, frágil, escrito frágil. Por quê? Porque é assim que eu imagino que
quando uma pessoa tem uma criança com mais informação, ela vai carregar uma caixa com vidro dentro, mas ela tá escrito na caixa frágil. Você não vai carregar uma caixa que está escrito frágil sacudindo de qualquer jeito. Você vai carregar com mais cuidado. Mas isso não aconteceu com os pais das pessoas que estão hoje aqui com o transtorno bipolar. Porque essas pessoas, ninguém sabia o que era transtorno bipolar. Essas pessoas provavelmente tinham sintomas já, porque eram familiares, né, de pessoas que têm transtorno bipolar. Então, a gente sabe que o espectro bipolar está disseminado nas famílias e viveram lá seus dramas, seus conflitos, suas brigas, seus percalços e fizeram o que puderam fazer, né? Fizeram o que puderam fazer. Eu brinco com a minha mãe até hoje que fumou na gestação. Né? Minha mãe fumou na gestação inteira. Eu falo, você é uma bandida, você devia ter sido presa, porque as dificuldades que eu tenho hoje é culpa sua, né? Mas não, eu falo isso brincando, porque na realidade você não tinha informação das coisas, e hoje a gente tem informação. Então é claro que a gente vai fazer esse cuidado de uma forma muito diferente. Então não é para ter raiva dos pais e ficar chateado com os pais, porque eles enfim, eles deram o que eles puderam dar, né? E foram pessoas que em alguns casos até muito adoecidos e sem diagnóstico, né? E aí levam lá essas suas vidas em cima de um barco que é a bipolaridade, que tem as suas ondas, os seus momentos de glórias e de profundezas, né? Então tem essas várias questões aí. Vamos ver uma última perguntinha aqui. Quem tem psoríase pode tomar lítio? Não. Raros casos em que a psoríase e lítio podem ser mantidos. A maior parte das vezes o lítio ele exacerba as lesões de psoríase, então o ideal é que não seja utilizado. Mas se a pessoa está estável há muito tempo da psoríase, é possível. Então não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa. Então não é que não pode, absolutamente não pode, mas se a pessoa tiver crises muito intensas, o lítio pode piorar. Então é uma contraindicação relativa. Vamos ver outras. Nossa, gente, muitas perguntas, né? Muito obrigado por vocês gostarem de mim. Isso é quase que uma psicoterapia, porque a gente se sente muito querido fazendo essas coisas, né? E se vocês tivessem noção do número de perguntas que chegam nas caixinhas, né? Quase que faz a gente repensar se a gente deveria abrir, porque muita gente acaba não tendo as suas perguntas respondidas. Mas vocês entendem que é assim que funcionam essas coisas, né? Ótima. Essa pergunta eu vou tentar essa pergunta daria uma live inteira, mas eu acho que eu vou tentar responder ela em 6 minutos, porque eles estão cortando as minhas lives aqui quando dá 1 hora. Ansiedade, ela é comorbidade ou é um sintoma do transtorno bipolar? Ansiedade, até que se prove o contrário, é um sintoma dentro do transtorno bipolar. Ansiedade, ele é um sintoma marginal de vários transtornos. Bulimia tem ansiedade, psicose, esquizofrenia tem sintomas ansiosos, dependentes químicos, eles têm muitos sintomas ansiosos associados, depressão clássica tem muitos sintomas ansiosos. Então, quando o indivíduo tem depressão ou transtorno bipolar, a ansiedade, ela é um componente da depressão e um componente do transtorno bipolar até que se prove o contrário. O que é o até que se prove o contrário? É o seguinte, eu tratar primeiramente aquela doença e tentar estabilizar o máximo de sintomas que eu conseguir, e só depois que eu tentar ao máximo tratar todos esses sintomas, eu perceber que só sobrou ansiedade. Aí eu posso começar
a pensar em comorbidade. Porque qual que é o grande problema? O grande problema é que a cabeça dos profissionais, ela é muitas vezes, ela trabalha com uma lógica que é a seguinte: como existe um transtorno chamado transtorno de ansiedade, que é um transtorno à parte, sozinho, e este transtorno ele é resolvido com antidepressivos e com calmantes, então significa que, olha o salto, então significa que a ansiedade melhora com antidepressivos e com calmantes. E isso é um erro, porque é o mesmo salto que é dado quando eu faço o seguinte raciocínio. Como depressão clássica tem tristeza, falta de prazer, falta de energia, falta de motivação, lentificação mental, baixa impulsividade, e a depressão do transtorno bipolar é muito parecida, então eu devo tratar a depressão bipolar com antidepressivos. Então, a gente tem que entender que quando eu tenho depressão clássica ou depressão bipolar, ou quando eu tenho ansiedade clássica, um transtorno de ansiedade, ou ansiedade dentro do transtorno de humor, é como se eu tivesse um pano em cima de uma mão. Aqui é a minha mão. O pano pode até parecer que é ansiedade, mas o que está aqui por baixo pode ser transtorno bipolar ou pode ser depressão clássica ou um outro transtorno primário de ansiedade, por exemplo. Então, o pano que está em cima, o que aparenta ser o sintoma, ele pode estar em cima de um transtorno que tem suas próprias regras, que tem seu próprio mecanismo. Então, isso é muito, 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 muito importante, porque a gente vê muitas pessoas, recebendo antidepressivos porque, essa fluoxetina veio aqui porque eu tive crise de pânico. Não, peraí, mas se você é diagnosticado com transtorno bipolar, essa crise de pânico ela é do transtorno bipolar. Até que se prove o contrário. E ela vai melhorar com os remédios que cobrem o polo de cima, porque os sintomas ansiosos, eles agitam a pessoa. Nenhum sintoma ansioso deixa a pessoa mais lentificada, mais sem energia, mais desenergizada. Deixa a pessoa mais agitada. Então, esse sintoma ele vai ser tratado com os medicamentos do polo de cima. E isso é uma luta diária, viu? É uma luta diária que a gente enfrenta, porque, de fato, existe esse... eu diria que é uma banalização da psiquiatria, né? Porque se fica com medo e pânico, é ansiedade. A ansiedade é igual a... É a mesma coisa que eu disser assim, se tem tosse e tem dor de garganta, então isso é virose. Gente, quantas coisas graves podem ter além disso, né? Então tem que lembrar que vai desligar minha live daqui a pouco. Esses sintomas, depressão, sintomas depressivos e sintomas ansiosos, eles devem ser tratados como parte do mesmo bicho. É uma mãozinha do transtorno bipolar que vai te enforcar. Não ache que o tratamento é com remédios clássicos de tratar a ansiedade, porque isso você vai dar mais energia para o bicho. Então tem que ser visto como um todo. O transtorno bipolar ele é um quadro complexo e tem que ser visto como um todo. Enquanto a gente não conseguir desmistificar isso da comunidade, né, de profissionais que a gente tem, a gente vê que os profissionais vão continuar vulgarizando, banalizando a bipolaridade, né, sem entendê-la como um todo complexo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu desejo que essa semana seja uma semana ensolarada, uma semana positiva, uma semana em que o humor melhore, que a ansiedade desapareça, que a energia melhore, que a vontade apareça. Força, porque esse quadro, ele é um quadro que muitas vezes demora para melhorar, é um quadro que melhora e piora, mas persistam que há luz no fim do túnel. Um abraço, tenha uma boa semana.